Senhor, em meio a esta oração matinal, encontro consolo e direção nas Tuas sagradas Escrituras. Lembro-me das Tuas promessas que ecoam em meu coração como faróis de esperança. A palavra diz em Jeremias 29:11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, ou planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Hebreus 11, versículos 5-11, declara pela fé que Enoque foi arrebatado, de modo que não viu a morte, e não foi encontrado porque Deus o havia levado, pois antes de ser arrebatado, ele tinha este testemunho, que agradava a Deus. No entanto, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas ainda não vistas, agiu com temor piedoso e preparou uma arca para a salvação de sua família, por meio da qual ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado a sair para o lugar que receberia como herança, e ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra prometida como se estivesse em um país estrangeiro, morando em tendas com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava pela cidade que tem fundamentos, cujo construtor e criador é Deus. Pela fé, também Sara mesma recebeu força para conceber semente, e deu à luz a criança quando já estava além da idade, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Observe o seguinte: foi pela fé que Noé, movido por temor piedoso, preparou a arca. Foi pela fé que Abraão obedeceu quando foi chamado, mesmo sem saber para onde ia. Foi pela fé que Sara recebeu força para conceber. Oro para que isso te encoraje, pois a Bíblia nos diz pela fé que Sara literalmente recebeu a força para conceber. Ela foi fortalecida pela fé. Noé agiu, preparou uma arca, moveu-se com temor piedoso. Pela fé. A fé é um conceito interessante. De acordo com a Bíblia, nós não podemos agradar a Deus sem fé. De acordo com a Bíblia, todos nós devemos andar pela fé e não pela vista. No entanto, a fé é algo com o qual todos nós lutamos em algum momento, não é? Todos nós tivemos momentos em que duvidamos, questionamos e lutamos contra a incredulidade. E para quem se encontra neste lugar, onde sua fé está realmente sendo desafiada, aqui está o que eu gostaria de dizer. A Bíblia em Marcos 11, 22-24 diz: Tenha fé em Deus. Jesus respondeu: E em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim lhe será feito. Por isso, vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Agora, você pode estar aí dizendo: minha fé não é forte o suficiente, não é grande o suficiente, Senhor, o que devo fazer? Bem, deixe-me dizer-lhe que até mesmo o menor fragmento de fé tem poder. Mateus 17, 20. Então, Jesus disse a eles: ou por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. E nada vos será impossível. Pense nisso. Fé como um grão de mostarda. Fé do tamanho de uma semente, isso é tudo o que precisamos, de acordo com a Bíblia. Então, amados, quero estar ao seu lado hoje e simplesmente encorajá-los a manter a fé. Sua situação pode ser difícil, mas não deixe que isso abale sua fé. Você pode estar experimentando a dor de ser abandonado ou se sentindo isolado, mas amigo, eu encorajo você a ter fé no Senhor. Ele será seu companheiro mais próximo. Lutar contra a incredulidade e a dúvida é comum a todos os homens. Todos teremos nossa fé testada pela incredulidade e dúvida. Mas deixe-me dizer como você pode superar esses sentimentos paralisantes. Você supera a incredulidade e a dúvida simplesmente permanecendo ancorado na palavra de Deus, na palavra de Deus. Segure-se às promessas de Deus, medite na palavra de Deus. É assim que a fé é nutrida, desenvolvida e fortalecida. E deixe-me dar-lhe uma escritura que apoia isso. Romanos 10, 17 diz: Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Então, sempre que você sentir que sua fé está sendo desafiada, apoie-se ainda mais na palavra de Deus. Sempre que perceber que sua fé está sendo abalada, segure-se firmemente à palavra de Deus. Concentrar-se na palavra do Senhor será a melhor coisa a se fazer quando se trata de fortalecer sua fé. E com esta compreensão, oremos. Querido Senhor Jesus, sabemos e cremos que você é um Deus misericordioso, fiel, justo e verdadeiro. Então, neste momento, elevamos nossa fé e nos aproximamos de você, Jesus. Confiamos em você, nos abraçamos a você, nos agarramos à sua palavra. Lançamos nossas preocupações sobre você. Oro, Senhor, que nos momentos em que nossa fé for desafiada, nos fortaleça. Não permita que a dúvida se infiltre em nossas vidas. Reforce nossa fé, ajude-nos, Espírito Santo, para que não endureçamos nossos corações. Mas ajude-nos a crer plenamente e sem reservas em todas as promessas de Deus. Ajude-nos a abraçar corajosamente sua palavra, sem duvidar, quando diz em Isaías 40, 29, 31 Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Mesmo os jovens se cansam e ficam fatigados, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oro por uma fé forte, Mestre, ajude-nos a nos levantarmos por Jesus Cristo e testemunhar como Ele transformou nosso luto em dança. Dê-nos uma fé forte, Senhor, para que possamos permanecer na Sua palavra em um mundo perdido, em um mundo que visa desencorajar e drenar a esperança. Esteja conosco, Espírito Santo, enquanto buscamos nos levantar na fé e erguer alto o estandarte real do Rei que está por vir. Oramos pela fé que nos capacitará a viver na autoridade que nos foi dada em Lucas 10, 19, que diz: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Dê-nos a fé, Senhor Jesus, para caminhar nesta autoridade como embaixadores do Altíssimo. Com você ao meu lado, posso resistir às mentiras do inimigo com a verdade do Evangelho. Eu te agradeço, Senhor, por teu amor infinito. Tu, Rei Jesus, és a fonte de nossa esperança. Assim, mesmo quando a vida decepciona e os amigos abandonam, sempre podemos contar contigo para ser nossa rocha, refúgio e companheiro mais próximo. João 7, 38 diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai, que os rios de água viva fluam de cada parte de nossas vidas. Que tuas águas vivas nos encham de fé. Senhor, aguardo um futuro contigo. Eu abraço um futuro que está em tuas mãos, cheio de amor, misericórdia e bondade. Ao estender minha fé e oração, coloco minhas esperanças, sonhos e planos em tuas mãos, pois enquanto estiveres conosco, Senhor Jesus, nada poderá nos deter. Continuaremos a depositar nossa fé em Ti, pois és um Deus que nos sustentará quando não tivermos forças para ficar de pé por conta própria. És um Deus que acalmou as tempestades em nossas vidas e nos elevou mesmo quando estávamos no abismo do desespero. Tu, Rei Jesus, és minha rocha neste mundo que é como areia movediça. Continua conosco e dá-nos a fé para permanecer firmes a cada dia. Emam. Tenha fé em Deus. Jesus respondeu: Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que será feito o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e vos será concedido. Então Jesus lhes disse: Ou por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor dos fracos. Até os jovens se cansam e ficam fatigados, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão nas asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, nesta manhã, humildemente me aproximo de Ti com uma oração de fé e confiança, reconhecendo que És o Deus que pode mudar todas as coisas. Creio, com todo o meu coração, na magnitude do Teu poder e na fidelidade da Tua promessa de transformar as situações mais desafiadoras. Em meio às incertezas da vida, mantenho a esperança firme em Teu amor inabalável. Convido-te a agir em minha vida, a transformar as circunstâncias que me cercam e a trazer luz para os momentos de escuridão. Concede-me a sabedoria para compreender que, mesmo quando as respostas não são imediatas, Tu estás no controle. Fortalece minha fé, Senhor, para que eu possa permanecer firme, mesmo diante das tempestades da vida. Assim como a aurora traz a promessa de um novo dia, que minha fé seja renovada a cada manhã. Capacita-me a confiar em Teu plano perfeito, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Que esta oração matinal seja um testemunho da minha fé inabalável em Ti, ó Deus, que és capaz de mudar todas as coisas. Amado Pai Celestial, nesta manhã, venho diante da Tua presença com um coração grato e cheio de expectativas, reconhecendo a grandiosidade do Teu poder transformador. Em meio às complexidades da vida, deposito minha confiança em Ti, sabendo que és capaz de mudar todas as coisas. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer, e em Teu nome, encontro a força para enfrentar desafios e superar adversidades. Senhor, oro para que a Tua luz ilumine os caminhos que percorro, dissolvendo as trevas que tentam se instalar em minha jornada. Que a Tua sabedoria guie meus passos, revelando-me a compreensão de que, mesmo quando as respostas não são claras, Tu estás no controle de todas as coisas. Que a Tua graça se derrame sobre cada área da minha vida, renovando-a e transformando-a segundo o Teu plano perfeito. Deus misericordioso, peço-Te que fortaleças a minha fé, para que eu possa permanecer firme diante das tempestades e desafios que surgem no meu caminho. Que a confiança em Ti seja a âncora que me mantém estável, mesmo quando as circunstâncias parecem turbulentas. Conceda-me a serenidade para esperar pacientemente pelos Teus desígnios, sabendo que o tempo e a forma das Tuas respostas são perfeitos. Que esta oração matinal seja mais do que simples palavras, mas uma expressão profunda da minha entrega e submissão a Ti, ó Pai. Que o meu relacionamento contigo seja fortalecido a cada dia, e que a minha fé seja edificada por meio da Tua palavra e da comunhão contigo. Senhor Todo-Poderoso, diante da Tua majestade, reconheço a vastidão do Teu amor e a profundidade da Tua sabedoria. Peço, nesta manhã, que a Tua presença envolva cada aspecto da minha existência, transformando minha vida de maneiras que ultrapassam minha compreensão humana. Deus, Tu és o artífice do universo, o Criador que molda as estrelas e sustenta a terra. Com essa mesma autoridade criativa, oro para que moldes as circunstâncias da minha vida de acordo com a Tua vontade soberana. Conceda-me discernimento para compreender os propósitos espirituais por trás dos desafios que enfrento, sabendo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que Te amam. Em meio às incertezas da jornada, peço que a Tua paz que excede todo entendimento inunde meu coração. Que, mesmo quando a tempestade rugir ao meu redor, eu permaneça firme na certeza de que Tu és meu refúgio e fortaleza. Dá-me a graça de enfrentar as adversidades com coragem, confiando que a Tua mão poderosa está sempre guiando meu destino. Senhor da misericórdia, olha com compaixão para as áreas da minha vida que precisam de transformação. Sei que és capaz de mudar corações, restaurar relacionamentos e curar feridas profundas. Que o Teu Espírito Santo opere em mim, purificando meu ser e moldando-me à imagem do Teu Filho amado, Jesus Cristo. À medida que busco a Tua orientação e força, recordo-me das palavras reconfortantes de Jesus em Mateus 11, 28: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanso em Ti, ó Senhor, sabendo que a Tua graça é suficiente para todas as minhas necessidades, conforme declarado em 2 Coríntios 12, 9. Que estas promessas da Tua palavra se tornem luz e vida em minha jornada diária, capacitando-me a manter a fé inabalável e a permanecer firme, confiante de que és o Deus que pode mudar todas as coisas. Em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, eu oro.
Emma.